Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então o nosso primeiro encontro, né, depois desses 15 dias de recesso, tá? Então a gente vai voltar com as nossas atividades normais de estudo, porém, né, a gente vai estar distante fisicamente, tá? A gente vai basicamente se encontrar aqui na Senec Digital, nos vídeos que eu vou postando para vocês, e também a gente vai se encontrar nos Meets, tá? O que vão ser esses meets, gente? Vão ser as reuniões ao vivo que a gente vai fazer. Assim como os pais de vocês entraram em contato com a escola e fizeram reunião, né? Utilizando a ferramenta Meet do Google, a gente vai fazer isso também, tá? No protocolo de atividades que está sendo enviado aí em anexo para vocês, tem o endereço desse Meet, a data e o horário para vocês seguirem, tá? É bem normal nesse início, nessas primeiras atividades à distância que a gente está fazendo, vocês se sentirem assim um pouco perdidos, tá? A gente também, os professores também, a gente está se sentindo assim, né? Tem muitas coisas que a gente está aprendendo agora juntos, né? Que são novidades para todos nós, mas faz parte do nosso processo de crescimento, né, pessoal? A gente ir aprendendo coisas novas, a lidar com novas ferramentas, isso é bem tranquilo, tá bom? Bom, então comentário sobre a nossa correção, tá? Das atividades que vocês levaram para casa quando vocês foram pro recesso. Bom, vocês levaram um texto, né, uma interpretação textual a respeito do Jeca Tatu. Quem é o Jeca Tatu, né, gente? Ele é um personagem bem importante para nossa literatura que foi criado pelo autor Monteiro Lobato. O Jeca Tatu, ele é o estereótipo de um caipira. O que é isso? O que é ser o estereótipo de um caipira, afinal, né? É ser a marca do caipira. Então, quando a gente fala assim, fulano é um caipira, bom, então significa que ele tem algumas, ou várias, ou todas as características de um caipira. Quando a gente fala a palavra caipira, o que vem na nossa cabeça, né? Uma pessoa simples, do interior, normalmente com uma roupa xadrez, calça rasgada, chapéu de palha, né? Que é aquele estereótipo que a gente tenta criar quando a gente faz uma fantasia de festa de São João, né? Então o Jeca Tatu, ele é isso. Porém, ele tem uma característica que talvez não seja, né, não faça parte do estereótipo do caipira, que é a questão de não paga a pena, né, gente? Nada faz muito sentido para ele fica lá tiradão esperando que as coisas aconteçam, né? Então nessa correção ali que vocês tinham, né, nesses exercícios que vocês fizeram sobre o Jeca Tatu, na interpretação falava, né? Hoje em dia tem ainda gente que se comporta desse jeito? Eu acho que sim, né? Acho que todos vocês que vão poder dizer que conhecem alguém ou que já ouviram falar de alguém que tem esse tipo de atitude, né? Que espera que as outras pessoas resolvam o seu problema, que acham que nada vai mudar a sua situação, que não procuram melhorar, né? Que ficam os dias todos sem fazer nada, invejam o vizinho porque o vizinho tem boas condições, mas não fazem nada para mudar a sua própria condição, né? Então, esse é o personagem Jeca Tatu que foi criado pelo Monteiro Lobato. Relembrando, né, gente, falamos sobre Monteiro Lobato várias vezes no ano passado, é um autor super importante para nossa literatura brasileira, para a literatura mundial com certeza, mas para brasileira nem se fala, né, gente? Criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, fez sim outras obras que envolvem o público adulto, mas ficou realmente mais conhecido pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ano passado a gente comentou, né? Pedrinho, Narizinho, Dona Benta, Tia Anastácia, todos esses personagens que fazem parte da nossa infância, né? Todo mundo já leu alguma historinha, ou olhou o desenho, enfim, né? Ano passado a gente até, quando trabalhou frações, não sei se vocês vão lembrar disso, quem estava na escola ano passado, espero que lembre, né, gente? A gente leu a história lá, que envolvia os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo com a questão das frações, né? Então, não é um assunto totalmente novo, tá? O que eu quero falar para vocês depois da parte de interpretação, a parte de pesquisa que vocês fizeram lá, né? Falava sobre variação linguística. Variação linguística, então, que a gente não pode negar, é uma coisa que acontece muito, que é bem comum, né? O nosso Brasil é um país tão enorme, seria impossível imaginar que as pessoas pudessem falar exatamente igual em todas as regiões, né? Então aqui no Rio Grande do Sul a gente usa tchê, em Minas Gerais usam uai e assim por diante, né? Esses são apenas exemplos da variação linguística.
tá? Então, o que é essa variação linguística? Era o trabalho que vocês tinham que fazer, né? São os diferentes falares de uma mesma língua, né? E aí vão entrar, então, os sotaques, né? As palavras lá que são utilizadas numa região e não são utilizadas em outra, ou ainda palavras que são usadas com um sentido numa região e com outro sentido em outra, ou palavras diferentes que significam a mesma coisa, como é a questão da bergamota, por exemplo, né? Aqui a gente chama de bergamota, em São Paulo chamam de mexerica, e assim por diante. Tem outras nomenclaturas, né? Tangerina, mimosa, sei lá. Né? Então tem muitas possibilidades. Mesma coisa acontece com o cacetinho, né? A gente vai para Santa Catarina e riem da gente lá em Santa Catarina. Não é cacetinho, é pão francês, mas é o nosso jeitinho de falar, tá? Então essa é a questão da variação. Pedi para vocês também olharem lá quais eram as classificações, né, dessa variação linguística. E aí a gente está falando de variação geográfica, né, que acontece de lugar para lugar. Então no Rio Grande do Sul é de um jeito, em Santa Catarina é de outro, na Bahia é de outro. A histórica, bom, o que é a variação histórica? Gente, nós usamos um tipo de vocabulário, nossos avós usam outro tipo. Né? Então a variação histórica se dá a partir disso, né? A mudança que vai acontecendo na língua portuguesa com o passar do tempo. Depois vocês vão assistir a um vídeo que vai explicar sobre isso, né? O que é o ser, o você, vós me ser, né? Isso tudo são mudanças que foram acontecendo com o tempo, né? Com o passar da língua, certo? A variação social seria a terceira, né? O que é a variação social? É muito fácil a gente imaginar que quem tem um bom nível de estudo, já estudou mais ou teve oportunidade de estudar mais, consiga ter uma variação linguística diferente de uma pessoa que não tem estudo, né? Vamos imaginar lá um senhorzinho, né, de idade que mora no interior, estudou até a 4ª série apenas, ao 4º ano, né? Então ele tem um vocabulário pequeno, comparado com uma pessoa que estudou mais, fez faculdade, né? Procurou outras formas de aprender, tá? E a 4ª e última, a variação situacional. Gente, preciso falar formalmente em todos os meus momentos? Claro que não, né? Tô falando com os meus amigos, tô falando num grupo de WhatsApp, posso usar gírias, posso usar abreviações, posso usar uma linguagem bem informal. Agora, vou numa entrevista de emprego, vou conversar com o prefeito, né? Vou representar minha empresa numa reunião. Posso usar gíria? Posso usar palavras muito informais? Não, né? Então, a variação situacional se deve a partir disso, né? Momento em que eu posso usar a linguagem mais informal, né, mais solta, com quem eu posso usar essa linguagem mais solta, né? A gente tem que avaliar isso quando a gente fala de variação linguística situacional, tá? Então já falamos sobre as 4 diferentes tipos de variação linguística, retomando: geográfica, histórica, social, situacional. Por último, pedia lá para vocês pesquisarem e pensarem e falarem a respeito da variação entre Brasil e Portugal. Vocês acham que entre Brasil e Portugal não existe variação linguística? Se de Rio Grande do Sul para Santa Catarina já existe, é claro que entre Brasil e Portugal também existe, né, gente? Óbvio. Então, tem ali a variação toda na questão do vocabulário, né? A utilização de um vocabulário diferente significando a mesma coisa, né? Lá na correção eu coloquei vários exemplos para vocês, tá? E também na questão da utilização diária da língua, tá? Então é claro que existe sim, pela diferença, né? Pela distância geográfica tão grande e também por uma ser a língua mãe, entre aspas, que a gente diz, né? O português de Portugal e nós, né, que aprendemos essa língua, aí a gente teve a influência dos indígenas, dos espanhóis, né, gente que aqui viviam já. Então, a questão da variação entre Brasil e Portugal é bastante óbvia que sim, acontece, tá? Vou postar para vocês lá na Senec Digital também, e tá escrito lá naquele protocolo que vocês vão seguir, um fórum, tá? Fiquem bem tranquilos com o fórum, é uma atividade que a gente vai construir juntos. Eu vou colocar uma proposta lá para vocês e depois vocês vão lá nos comentários colocando os comentários de vocês a respeito daquele questionamento inicial que eu vou fazer,
tá bom? Então, essa semana vai ser uma semana de muito trabalho, de bastante adaptação. A gente vai se adaptar a esse novo modelo de estudo. Isso é normal, tá, gente? Sentir angústia, sentir um pouco de insegurança, tá? Vamos usar o chat da Senec Digital como uma ferramenta para qualquer dúvida que vocês tenham, tá? É como levantar a mão na sala de aula, é usar o chat ali na Senec Digital, tá bom? Então eu vou esperar vocês no nosso Meet, a gente vai se encontrar ao vivo então, para tirar algumas dúvidas e pra gente poder se ver e conversar um pouquinho mais cara a cara, tá bom, pessoal? Um beijinho para vocês e bons estudos!